Oi pessoal, nesse mês de novembro nossa cápsula está diferente. Eu estou aqui diretamente do Fórum da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos para contar para vocês sobre os principais acontecimentos do mês, com um importante destaque nesse tema: a criação do Grupo Interministerial para a Criação de uma Política Nacional sobre Direitos Humanos em Empresas e a publicação de um edital para a contratação de um consultor para essa elaboração, demonstrando a prioridade desse tema para o governo federal e elevando as expectativas para 2024. Vamos conversar sobre a publicação do relatório da 9ª sessão da ONU de negociação do Tratado Internacional sobre Direitos Humanos em Empresas, que aconteceu lá em outubro, e sobre o reconhecimento de 5 novos territórios quilombolas pelo governo federal, sobre o programa Viver Sem Limites, voltado para pessoas com deficiência. Eu sou a Clara Serva, sou sócia responsável pela área de Empresas e Direitos Humanos de Suzine Freire, e essa é a nossa 20ª cápsula, diretamente de Genebra. Estou aqui fugindo da chuva. No dia 10 de novembro foi publicado o decreto no Diário Oficial da União, que institui grupo de trabalho interministerial para a criação e implementação de uma política nacional de direitos humanos em empresas. O grupo ficará responsável por analisar mecanismos nacionais e internacionais sobre o tema, assim como sugerir melhorias a serem feitas para tornar as políticas públicas mais efetivas. Foi também anunciada a contratação de uma consultoria para apoiar nesses esforços, o que, como mencionamos, demonstra se tratar de uma pauta prioritária para o governo federal. As notícias se conectam com o lançamento, no final de outubro, do Pacto Nacional de Direitos Humanos em Empresas, pelo Pacto Global da ONU. O projeto reuniu importantes lideranças, assim como representantes das embaixadas de países europeus e latino-americanos. Outra notícia importante foi a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que dá prioridade para os processos criminais que versem sobre trabalho análogo à escravização. O texto agora seguirá para aprovação do Senado. E o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania e a Petrobras assinaram um importante acordo de cooperação para a proteção de direitos humanos e aperfeiçoamento das políticas da empresa em relação à matéria. Segundo o ministro Silvio de Almeida, a ação busca sinalizar às empresas sobre a importância da atribuição para a defesa dos direitos humanos. No cenário internacional, foi divulgado o relatório da 9ª sessão do Tratado da ONU, que aconteceu entre os dias 23 e 27 de outubro. Um dos principais pontos de debate foi a extensão da aplicabilidade do tratado, se apenas para as empresas transnacionais ou também para as empresas nacionais. Ainda não há consenso sobre o tema, mas o Brasil se manifestou pela inclusão de todas as empresas, assim, ainda que com foco especial nas transnacionais. Outro ponto de debate foram a inclusão de dispositivos sobre o meio ambiente, direitos sindicais, o dever de devida diligência de empresas em estados e territórios com conflitos armados e o entendimento de que o texto atualizado daria menor proteção aos grupos minorizados do que as versões anteriores. Foi esse também o posicionamento do UN Working Group aqui na sessão desse Fórum da ONU. No dia 13, países da América Latina e Caribe assinaram declaração sobre a proteção dos direitos humanos no escopo de atividades empresariais, dando destaque à necessidade de implementar mudanças profundas nas atividades comerciais, estabelecendo a primazia da proteção dos direitos humanos. O documento aponta o impacto causado pelas empresas extrativistas, a precariedade ou a ausência de meios para reparação e denúncia, os impactos adversos do agronegócio, a perseguição a defensores e ativistas de direitos humanos, sobretudo comunidades e povos indígenas, devida diligência em direitos humanos e o aperfeiçoamento da prestação de contas das empresas, entre outros pontos. Nesse mês da Consciência Negra, também destacamos 2 eventos importantes. Após a abertura de um inquérito civil, o Banco do Brasil apresentou um pedido público de desculpas pelo papel desenvolvido no período de escravização. Esse documento foi apresentado aqui na ONU também. E no dia 20, o governo federal reconheceu mais 5 territórios quilombolas. Há a expectativa de que dezenas de outras áreas sejam reconhecidas nos próximos anos. E iniciativas voltadas à luta por pessoas negras com deficiência estão merecendo destaque. E estando aqui em Genebra, é bacana mencionar que essas iniciativas se conectam com o primeiro painel do Fórum da ONU,
em que foram abordados os direitos das pessoas com deficiência por uma perspectiva transversal, incluindo o direito à consulta livre, prévia e informada de pessoas indígenas com deficiência. Com isso, menciono também que o Ministério dos Direitos Humanos anunciou um projeto interministerial denominado Viver Sem Limite, que busca promover a gestão inclusiva, o combate ao capacitismo e a todas as formas de violência contra pessoas com deficiência, assim como a promoção de tecnologia acessível e proteção de direitos. Esse mês foram divulgados alguns dados que reforçam a importância de uma abordagem multi-stakeholders em agendas de direitos humanos, que estão muito sensíveis no Brasil. Ainda que sejam temas que exigem uma atuação direta do Estado, também tratam do contexto em que as empresas atuam. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que o Brasil alcançou a maior taxa de feminicídios desde 2019, com registro de 722 casos entre janeiro e junho. Isso mostra a importância de empresas atuarem na sensibilização de homens sobre o tema e na orientação a mulheres sobre canais de acolhimento, entre outras medidas que possam auxiliar na reversão desse cenário. A OMS apontou que o Brasil tem a população mais deprimida da América Latina, com 11,7 milhões de afetados pela doença, evidenciando a urgência de se falar sobre saúde mental nos ambientes corporativos. O CNJ aprovou resolução que veta negativas de processo de adoção com base na argumentação de casal homossexual ou transgênero ou de monoparentalidade. E, por fim, tivemos nesse mês temperaturas recordes em calor no Brasil, evidenciando os debates sobre os impactos das mudanças climáticas em direitos humanos, na saúde da população e em condições de trabalho, em que se debateu também o papel das empresas nesse contexto, seja na prevenção às mudanças climáticas, como também na adoção de medidas para mitigar os impactos de temperaturas extremas na vida das pessoas, em especial dos seus trabalhadores, usuários de seus serviços e consumidores. Esperamos que vocês se mantenham hidratados e fiquem bem. Acompanhem em nossas redes mais informações e posts sobre as atividades do 12º Fórum da ONU de Empresas de Direitos Humanos. E até o próximo mês. Até logo!